Estamos recebendo aqui a jornalista e escritora Maria Cristina Dias, que também é presidente da Academia Joinvilense de Letras. E ela participou da primeira biografia e eu não lembro se participou, mas ela teve a colaboração também de outras colegas. Mas esse livro aqui é a revisão do primeiro, é só da Maria Cristina Dias, que é muito próxima, assessora e amiga da família, amiga de José Henrique Carneiro de Loyola. Maria, por que essa iniciativa de fazer, de ampliar, de atualizar aquele livro que foi lançado há alguns anos atrás? Boa noite, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Veríssimo. Boa noite, telespectador. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente falar dessa personalidade tão importante para a história de Joinville e de Santa Catarina. Então, por que fazer uma segunda biografia, né? A primeira biografia foi lançada há quase 10 anos. Eu participei do projeto, ela foi escrita a muitas mãos e eu fiz, na época, a contextualização histórica da biografia. Mas assim, quase 10 anos depois, muita coisa aconteceu, né? E além disso, a primeira biografia esgotou, acabou. Então, quando alguém perguntava para o seu Loyola, tem um livro, cadê a sua biografia? Ele já não tinha mais a biografia para dar. Então, era preciso fazer uma segunda edição. Mas, para fazer mais do mesmo não dá, né? Já que a gente vai fazer uma segunda edição, vamos fazer diferente, né? Vamos mudar. A história da vida dele continua a mesma, mas nós contamos de outra forma e trouxemos muitas histórias que não estão na primeira biografia e que mostram a personalidade dele, a personalidade que levou ele a ser o grande líder empresarial, político, comunitário. Ele tem um trabalho voluntário muito grande que ele é. A capa também está diferente, né? A capa, da minha opinião, ficou melhor. Mas eu costumo conceituar o seu Loyola, como nós chamamos, não apenas de um empreendedor, de um grande empresário, mas de um Midas. Tudo aquilo, não sei se você vai concordar comigo, mas tudo aquilo que ele coloca a mão se transforma em ouro. E eu começo pela Fabri Lepper, a empresa da família, que ele pegou, uma empresa falida, uma empresa em dificuldade, sucateada, e se transformou numa grande empresa. Ele foi dirigir a Fiação São Bento, que é uma empresa em São Bento do Sul, que tinha 3 sócios. Ele entrou lá para dirigir e colocou todo o maquinário velho fora e comprou tudo novo da Alemanha. E hoje é uma potência que não apenas atende a Fabri Lepper, como também empresas do Brasil inteiro. Maria Cristina, e na CIG, então, fez uma administração formidável lá, trazendo aquele convênio da Alemanha, que eu não lembro o nome, aquele convênio lá que o Jordi Castan acabou dando continuidade. Dos núcleos. Foi o secretário da Indústria e Comércio, do Pedro Ivo, que foi muito elogiado pelo trabalho dele. Enfim, ele é um Midas. Agora, ele não nasceu em Joinville, estou correto? Não, ele nasceu em nasceu Joinville. Mas a formação dele foi fora daqui, né? Sim. O seu Loyola, ele fez o curso de contador no Bom Jesus, a faculdade de economia que ele foi fazer fora, porque na época não tinha aqui, né? Mas o seu Loyola tem uma característica muito interessante, porque ele é um realizador e um visionário, né? Ele acredita em alguma coisa, ele pega o desafio e ele dá conta, ele entrega. E ele enfrentou grandes desafios na vida dele, tanto nas empresas quanto na CIG. Você estava falando, ele trouxe o convênio dos núcleos setoriais, que hoje é uma grande força da CIG, né? Na época, o convênio já tinha sido assinado, mas ele não saía, ainda não tinha saído do papel, estava aquela coisa assim, e ele acreditou, ele foi na Alemanha para conhecer
o processo, para conhecer as entidades parceiras, voltou absolutamente encantado, e quando ele se encanta, ele encanta todo mundo, ele tem uma capacidade de mobilizar pessoas muito grande, né? E acreditou naquilo e colocou em prática. E, nossa, esses núcleos, eles se expandiram, eles hoje são tocados pela Fundação Empreender, que também foi fundada pelo seu Loyola, tinha outro escopo na época, mas também foi fundada por ele, na gestão dele, né? E são uma grande força da Assise hoje. O pai dele foi deputado Sim. federal. Tanto é que o aeroporto de Joinville é em homenagem ao pai dele. Aquele período que ele esteve em Brasília, foi quando o pai dele era deputado federal, ele esteve lá acompanhando, ou ele foi profissionalmente, porque ele era o representante da Tubos e Conexões Tigre, numa época que Brasília estava crescendo, que a construção civil estava crescendo. Se ele ficasse lá, pelo que eu me lembro, ele ficaria milionário, vendendo tigre numa cidade em construção. Mas ele retornou para Joinville. Como é que foi esse processo de um vendedor, um representante da Tigre lá em Brasília, bem financeiramente, e vem para Joinville e consegue emprego na empresa da família da esposa, e por um anúncio no Jornal da Notícia? Pois é. Então, ele foi para Brasília, sim, numa época de transição. Ele estava nas empresas da família e ele resolveu sair. Isso é bem contado no livro, né? E aí, nesse período, logo depois disso, ele foi ser representante comercial em Brasília, justamente nessa época que Brasília estava começando. Só que ele tinha motivos familiares para retornar, né? E isso ele conta no livro, né? Na época eles estavam esperando o segundo filho deles, e Brasília estava começando, não tinha estrutura, né? E Joinville tinha essa estrutura. Então, por uma questão familiar, pessoal, ele decidiu voltar. E é muito interessante você falar da Lepper, porque como ela era da empresa, ela foi fundada pelo bisavô da dona Helga, a impressão que se tem é que ele herdou a empresa, e muita gente fala isso. Mas ele, na verdade, ele entrou na empresa como auxiliar de contador, batendo cartão às 7 da manhã, com um salário que ele fala, era pouco mais que um salário mínimo. E ele foi, aos poucos, ele foi conquistando o lugar dele na empresa, e depois ele foi crescendo, ele reestruturou a empresa até se tornar realmente o maior acionista dela, o proprietário dela. Então, a gente fala que foi uma conquista, né? Não foi uma herança. E ele tem essa característica, ele saneou e tornou independente várias empresas e instituições por onde ele andou. Onde é o tal toque de Midas que você fala, né? É o toque do realizador. Ele pegava uma instituição com algum problema, alguma questão, e ele equacionava, ele resolvia. Tem uma capacidade de criação, de inovação muito grande, e levou essa capacidade para esses desafios. Um dos exemplos também é o ineditismo da corretora de valores que ele criou aqui em Joinville. Foi a primeira reconhecida pelo Banco Central no interior de um estado. E até conversando com o diretor dessa empresa aqui, que vem a ser seu genro, né? O atual presidente da FACISC, e ele reiterou isso. Foi uma coisa assim de visionário mesmo, essa criação isso está também focado no livro, essa direção que ele tomou na corretora? Sim, Manchester Corretora de Valores. Foi a primeira corretora fora dos grandes centros, no interior do país. E eu conto nesse livro, esse livro é um livro de história, sabe, Veríssimo? Não é aquela coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz sei lá o quê. Não, são as histórias de como as coisas foram feitas. Então, nesse livro, ele conta, por exemplo, como ele foi lá no Banco Central, na Avenida Getúlio Vargas, na época, no Rio, bateu na porta do diretor para obter a carta patente para abrir uma corretora, precisava disso, né? Aqui.
E ele conta a situação, ele não tinha esse receio de, em qualquer lugar, bater na porta para falar com a principal autoridade para conseguir o que ele queria. Isso é uma coisa bem interessante. Ele ia, pegava a pastinha dele, os argumentos dele, batia na porta e ia explicar por que ele estava ali. Quando ele chegou lá, ele começou a conversar com o diretor e tal do Banco Central, e aí ele descobriu que esse senhor já tinha morado aqui em Joinville porque já tinha sido funcionário do Banco do Brasil. E aí ele virou para o seu Loyola e falou assim: Loyola, mas eu conheço esse nome, a minha mãe tomava café com uma Loyola. Pronto, ele descobriu que a mãe do diretor era desses cafés que as joinvilenses têm, né? As antigas joinvilenses mantinham, o mesmo café da dona Regina, que era a mãe dele. E aí, claro, né, eles ficaram amigos, o seu Loyola estabelece vínculos com as pessoas, né, e a concessão foi dada e ele realmente montou a primeira corretora no interior do estado. Né? É verdade. É que eu entrevistei aqui o Sérgio Rodrigues Alves, que é o marido da Marge, e que hoje é presidente da FACISC. Hoje, com que idade o seu Loyola está? E se ele está no dia a dia das empresas, como é a atividade profissional dele? Porque como ele é muito agitado, certamente aposentado ele não está, né, Maria Cristina? Eu acho que não vai se aposentar nunca. Ele vai fazer 89 anos agora, no dia 12 de outubro, ativo. Ele vai para Leper, né, aqui em Joinville, todos os dias ele vai à empresa, né? Claro, a empresa é presidida pela filha dele, mas ele vai à empresa todos os dias e acompanha ela de perto. Ele é presidente da Fiação São Bento, em São Bento do Sul. Ano que vem, ele vai comemorar 50 anos à frente como presidente da Fiação. É um marco, né? E está em atividade e faz planos, e a cabeça dele é muito criativa, sabe? É muito rica. Então ele está sempre buscando formas de criar alguma coisa. Eu ainda recebi agora o livro, mas o que você conta, o que você destaca no fato dele ter aceito o convite do Luiz Henrique para ser seu vice e ingressar na política? Ele, além de ser vice do Luiz Henrique, ele foi secretário do Pedro Ivo e foi suplente de senador do Cacildo Baldaner, onde ele ficou lá no Senado, se não estou enganado, 6 meses ou 3 meses. Como é que ele foi convencido a deixar as empresas, a atividade de empresário, ele nunca deixou de ser empresário, mas não. 100% não se dedicar 100% às empresas? Então, ele já havia sido secretário de Estado no governo Pedro Ivo Campos, né? No final da década de 80, início dos anos 90, os 2 últimos anos de gestão, né? E ele, como secretário, ele implantou coisas que a gente vê até hoje aqui em Santa Catarina, o Prodec. Esse slogan que a gente ouve, Bela e Santa e Bela Catarina, isso foi criado lá na gestão dele, essas grandes regiões de turismo também. Fez bastante coisa. Pertencia à secretaria dele, né? Exatamente, a Santur era vinculada à secretaria dele, era a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. E a Santur estava sendo estruturada naquela época. Esse conceito que a gente tem de turismo, ele estava sendo, início dos anos 90, né, ele estava começando a se consolidar. E ele foi muito importante. E ele sempre foi muito amigo do Luiz Henrique, né? Então, assim, quando o Luiz Henrique fez o convite, primeiro ele parou, pensou, meu Deus, mais uma coisa, né? Mas ele nunca se negou a um desafio. Ele realmente topou. E ele trabalhou, ele assumiu a gestão de Joinville várias vezes quando o Luiz Henrique viajava, e ele tocou projetos que a gente também vê aqui. O aterro industrial, a primeira guarda municipal, que depois foi remodelada posteriormente, isso tudo, a própria medalha Dona Francisca, tudo são coisas que saíram do gabinete dele. Maria Cristina,
um capítulo um dos mais curiosos da vida dele foi quando ele foi trabalhar na contabilidade da Lepre e abriu um cofre e descobriu lá que a sogra dele, ou a família da esposa dele, tinha mais ações do que se pensava. Como é que foi essa história? Essa história que ele conta, pelo menos na edição anterior, ele conta e não escondeu, revelou. Como é que está esse capítulo nesta obra agora atualizada? Ele conta essa história e essa história, na verdade, ela mostra assim, que quando ele entrou na Lepre, a família dele, a dona Helga, né, eles não tinham nenhuma ingerência na empresa. A sogra dele achava que devia ter alguma ação, mas ela não tinha nada em mãos, né? E só depois, quando ele assumiu a contabilidade, por acaso, né, ele encontrou no fundo de um cofre uns envelopes com as ações que pertenciam à sogra. Escondidos? Guardados. Provavelmente o pai dela guardou para protegê-la de alguma forma, ele tem os motivos dele, e a gente fala sobre isso no livro, né? E ela não tinha acesso a isso. A partir do momento que ela teve acesso, né, ela confiava muito, gostava muito dele, né, e os dois se uniram, e aí sim ele começou a atuar de forma mais efetiva na empresa, né, como diretor e depois como presidente. Com procuração dela, evidentemente. No início, como procuração dela, e depois ele mesmo comprando ações dele. Aí que eu quero chegar. Você frisou que ele não herdou. Exato. Ele foi comprando ações de herdeiros e chegou como acionista majoritário e assumiu a empresa como presidente. Ele foi comprando dos parentes da esposa dele. Como é que se deu esse, digamos, takeover lá na empresa por parte dele? Então, a Lepre estava numa situação muito difícil, aquelas ações realmente elas eram uma batata quente, né? Porque a empresa podia falir a qualquer momento, e ele acreditou e ele foi comprando de formiguinha, sabe? Formiguinha, até ele conseguir a maior parte das ações, né, e conseguir assumir um cargo na diretoria. Mas todo esse processo não foi de um dia para outro, isso durou uns 20 anos, né? Foi um trabalho assim, realmente constante até ele chegar a ter a maior parte das ações. Ele foi adquirindo. Portanto, como você disse, não herdou, né? Não, de modo algum. Ele foi adquirido. Agora, durante todo esse processo empresarial, ele só esteve na Fábrica Lepre e na Fiação São Bento, antes da Manchester Corretora. Ele tinha outros negócios, outras áreas de atuação? Olha, essa é uma história bem ampla. Assim, o seu Loyola chegou uma época, na década de 90, que ele estava à frente de 14 empresas, um grupo com 14 empresas, né? Que depois, claro, foram tomando seus destinos, mas ele chegou a ter várias empresas dele, empresas que ele construiu, que ele executou. Mas em que áreas, Maria Cristina? A não ser corretora, que outras áreas ele atuou? Informática. A Manchester Processamento de Dados, ele teve participação? Sim, ele teve participação. Com esse poder de mobilização dele, ele reuniu pessoas, reuniu as empresas para formar como se fosse uma associação de empresas para trazer a informática, o serviço de informática às empresas de Joinville, que na época era caro e difícil. Já era algo bem uma inovação na época, né? Sim. O chamado Birô de Informática, sim, que fazia, ao invés das empresas comprarem toda aquela estrutura de informática para rodar a folha de pagamento, eles contratavam esse birô que fazia o serviço para várias empresas. A Manchester Processamento de Dados. Isso aí. Lá trabalharam lá muitas pessoas conhecidas, entre eles o Roscam, que depois foi secretário do Luiz Henrique lá em Orlando Roscam. Orlando Roscam. Isso aí. Nós estamos chegando ao final e eu quero agradecer a você, agradecer pelo livro, e aqueles que se interessam em adquirir, onde o livro vai estar disponível aqui em Joinville e talvez até em outras cidades?
Então, o livro vai estar aqui em Joinville nas principais livrarias. Já está na página, já está no sebo, está na Casa da Revista, que não é livraria, mas é uma revistaria muito tradicional aqui em Joinville, na Avenida Getúlio Vargas e na Marques Colim. Pode ser adquirido também pelo meu site no www.mariacristinadias.com.br. Muito bem. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima oportunidade. Já irei começar a ler o livro neste final de semana está previsto um período de muita chuva. Tenham todos um bom final de semana, uma ótima sexta-feira e eu volto na segunda-feira por volta do meio-dia com o comentário no programa NC em Foco ao lado do Anelísio Machado. Até lá.